Vamos continuar a nossa disciplina, aconselhamento à igreja local, cuidando uns dos outros como corpo. Nós estamos avançando aí na estrutura que foi proposta, a estrutura que, embora não tome exatamente como igual o livro que nós estamos utilizando, mas que segue essa linha de pensamento, essa progressão de como somos capacitados para cuidar uns dos outros como corpo, através do aconselhamento, sendo visto não como apenas para tratar questões específicas ou pontuais, não somente apenas pelos oficiais da igreja ou por aqueles que lidam com o ministério da palavra, mas também como uma expressão do cuidado mútuo na igreja. E para isso nós temos seguido a estrutura do livro de Edward Watt, aconselhando uns aos outros, com essas 8 lições. Hoje nós veremos a 5ª lição, que é: seja pessoal e ore. Nós temos sido expostos, irmãos, aula após aula, a verdade bíblica de que nós somos responsáveis pelo cuidado de uns para com os outros no corpo de Cristo. Nós temos visto isso aula após aula, lição após lição. Nós temos aprendido um pouquinho mais sobre como nós fazemos isso, como nós cuidamos uns dos outros como corpo de Cristo, no cuidado mútuo, na utilização dos dons que recebemos do Senhor para a edificação dos nossos irmãos. E nós vimos isso lição após lição, Nós primeiro vimos a humildade que é necessária para isso, uma disposição humilde, uma disposição de mente, uma forma de viver que expressa essa humildade. A humildade que ela faz com que nós nos importemos, que nós consideremos as necessidades do nosso irmão como importantes, e então nós queremos ajudá-lo, queremos auxiliá-lo, edificá-lo, ao mesmo tempo em que essa humildade, ela nos lembra que nós somos dependentes do Senhor para isso. Não podemos contar com a nossa própria força, não é no nosso próprio braço que nós cuidamos do nosso irmão. Quando nós fazemos isso, nós falhamos, fracassamos, porque o cuidado com o nosso irmão, ele depende daquilo que recebemos do Senhor para então agirmos. Essa é a humildade necessária. Nós vimos também a necessidade de tomar a iniciativa para buscar o nosso irmão, para nos aproximar com intenção redentiva, para que toda a redenção do Evangelho seja aplicada em toda a vida do irmão. É a iniciativa para fazer por outros aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que nós somos alvos do Senhor. O Senhor nos buscou e por isso nós buscamos a outros. O Senhor se aproximou de nós, então nós nos aproximamos de outros. Isso, inclusive, acontecendo por meio de outros, porque muitas vezes nós associamos que o Senhor buscou, o Senhor aproximou-se de nós como se fosse um vento impetuoso que passa ao nosso redor, mas nós sabemos que esse cuidado e essa aproximação chega por meio de instrumentos, por meio de outros. Então fazemos aquilo que outros fizeram também por nós. Nós vimos na 3ª lição a necessidade de conhecermos o coração para que então possamos realmente cuidar. Nós vimos inclusive, não nessa lição, mas na passada, esse diagrama que o autor do livro utiliza, essa figura trazendo ali esse entendimento do que é o coração como centro da vontade do homem, dos desejos, do pensamento, o centro do mundo, do nosso mundo interior, como o pastor Jonas Madureira ele expressa no seu livro. Então, nós vimos que o coração como sendo esse centro, é nele que nós encontramos as lutas reais. É no coração onde as lutas são travadas, onde as decisões são tomadas, onde os pecados são protegidos. Então, é necessário, para expressar esse cuidado, cavar e cavar até conseguir acessar
o coração do nosso irmão. Essa figura é interessante porque ela expressa o coração como centro e também as influências que o nosso coração recebe, influências que nós vimos que são pressões que atuam de tanto tentando moldar esse coração, tentando moldar a vontade, mas que também refletem aquilo que está no coração. São indicativos daquilo que está no coração. Então, essa seta, ela sugere que o nosso coração, ele tanto é afetado, por isso ela está saindo aí, né, desse círculo, por todas as circunstâncias da vida e por todas essas influências, né, as pessoas com quem nós nos relacionamos, o trabalho, a cultura de uma maneira geral, o dinheiro. Então, todas essas são influências que tentam moldar e pressionar o nosso coração. Na aula passada, a aula que eu dei, eu acabei dando uma ênfase muito grande nas provações, nas circunstâncias, mas é importante deixar claro, irmãos, que as influências são das mais diversas. Não somente, nós não podemos associar que influências acontecem somente quando estamos sob provações, não é isso. Mas o dia a dia traz essas influências, né? E foi aí que nós vimos a última aula, foi de reconhecer as influências. E para tratar isso um pouquinho, deixar isso um pouco mais claro, eu trouxe outra figura para ilustrar isso. Nós vimos que as influências, elas pressionam o nosso coração, o centro de quem nós somos, os círculos, esses círculos externos que nós vimos na figura anterior, cada círculo externo que nós vimos ali, eles influenciam, eles pressionam o nosso coração. As pessoas com quem nos relacionamos, o nosso ambiente de trabalho em meio a essas pessoas também, a outras pessoas que nos relacionamos, a escola que frequentamos, os anseios que são levantados pelo dinheiro, pela busca por dinheiro, a cultura, as circunstâncias, tudo isso pressiona o nosso coração e então nós reagimos de acordo com o que está no coração. É isso que essa figura mostra aqui, do lado direito ali, com aquela árvore que está toda feia, né? Sem frutos bonitos. Essa figura ela é baseada no texto de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, que fala sobre a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá frutos maus, assim como o coração que dá frutos bons em função daquilo que está nele, né? Daquilo que é encontrado nele. Então, as influências, que aqui é representado pelo sol, que atinge a todos, as influências pressionam o nosso coração, então nós reagimos de acordo com aquilo que está em nosso coração. Um coração dominado pela natureza pecaminosa, pela carne, reage de acordo com as manifestações da carne, de acordo com aquilo que o pecado gera de fruto quando é pressionado por essas influências que todos recebemos. É importante frisar isso, e o texto de Lucas, capítulo 6, deixa isso claro. Assim como Marcos, capítulo 7, que nós vimos, sobre de onde vem o mal, né? De o que é que o homem deve guardar. Essas reações pecaminosas vêm do coração. As influências que nós recebemos são apenas pressões, elas apenas expõem aquilo que está no coração. O que acontece que muda tudo, então? Qual é o ponto, então, da necessidade de reconhecermos as influências? É que o Senhor Jesus Cristo, ele dá um novo coração. O Senhor Jesus Cristo, ele transforma agora aquilo que eu quero, porque ele transforma, ele dá um novo coração com outros anseios, com outras vontades, vontades do alto, não vontades desse mundo. Esse é o ponto. E então, irmãos, debaixo das mesmas influências que outrora já eram recebidas e que todos recebem, debaixo das mesmas influências, agora eu passo, com um novo coração, eu passo a expressar o fruto do Espírito e não mais as manifestações do pecado que estão enraizadas num coração que não recebeu a Cristo, que não foi transformado por Cristo. Essas influências se mantêm. As reações é que são diferentes. As influências não mudam. É o coração que foi mudado.
Foi o coração que foi mudado. O anseio do meu coração agora é viver para o meu Senhor e conhecer mais dele. Por quê? Porque ele entregou a sua vida por mim. É por isso que o que está separando a boa árvore da árvore má, ali, da árvore que dá frutos maus, é a cruz, é a redenção. O meu anseio agora, aquilo que está no meu coração, aquilo que eu quero agora, é viver para Ele. É ver e experimentar mais, poder experimentar mais do Deus que me resgatou, tomando o centro da minha vida agora. Esse é o anseio daquele que recebeu um novo coração. Por conta disso, eu acabo perdendo mais do mundo. Essa é uma verdade. Por conta disso, nós não podemos esquecer disso. Nós perderemos conforto. Nós perderemos aquilo que muitas vezes o dinheiro pode proporcionar. Nós perderemos. Mas não é conforto que eu quero. Não é, a minha prioridade não é mais conforto. A minha prioridade não é mais o dinheiro e as honras deste mundo. Isso pode acontecer em alguma medida, mas essa não é a minha prioridade mais. O meu querer agora, o meu anseio é Cristo. E em meio a todo esse processo, nós sofreremos, é verdade. Não podemos esquecer disso, não podemos achar que tudo isso acontecerá de maneira sem que sintamos nada, sem que não percamos nada. Nós sentiremos, mas o ponto é que em meio a cada sofrimento, em meio a cada dor que passamos por conta desses anseios, dessas influências que agora batalham ali com os anseios do nosso coração, em meio a cada sofrimento, o Senhor é mais glorificado. Por quê? Porque cada dor expressa que eu deposito mais valor nele, em ter mais dele, em conhecer mais a ele, do que neste mundo. Então ele é glorificado em minha vida. Esse é o ponto. As influências são as mesmas. As pessoas continuarão sendo más, irmãos. O dinheiro continuará oferecendo muita coisa. O ambiente do trabalho talvez não mude. As influências continuam. O ponto é o que está ali em nosso coração. Qual é o anseio do coração? A grande pergunta é: o que nós queremos? O que você quer? Essa é a grande pergunta. O que você quer? É conforto que você quer? Essa é a sua prioridade? É dinheiro? É o reconhecimento das pessoas? É ser amigo daquelas pessoas que você convive e que tem te isolado porque você não vive como elas? É isso que você quer? Essa é a pergunta que deve ser levada àqueles que nós estamos cuidando. É por isso que esse caminho é importante, de conhecer o coração, de reconhecer as influências, para que então nós possamos conduzir o nosso irmão a chegar nesse questionamento. O que é que eu realmente quero? É para essa pergunta que nós conduzimos o nosso irmão. Porque se o que você quer é viver para o Senhor acima de todas as coisas, as influências, as pressões, elas vão apenas levantar perguntas diferentes das que nós nos fazíamos antes. É a única ação que essas influências terão. Levantar perguntas diferentes. Como eu vou viver para o Senhor quando eu estou diante dessas influências agora? Como eu vou viver para o Senhor diante desse mesmo sol que agora atua para todos? Como eu vou viver para o Senhor quando pessoas têm me irritado, têm me magoado, têm praticado injustiça comigo? O meu coração vai reagir de acordo com as manifestações do pecado de outrora, com rancor, sem aplicar o perdão àqueles que têm me irritado, sem apresentar o evangelho para aqueles que têm me irritado, ou ele vai manifestar o fruto do Espírito? Como ele vai reagir? Quando no trabalho surgem possibilidades de crescimento que podem te afastar do Senhor, te afastar da igreja do Senhor, ou até te fazer pecar contra o Senhor, como você vai reagir a essas pressões agora? Não, eu não posso perder essa oportunidade. Porque com essa oportunidade eu terei mais recursos. Eu poderei dar um maior conforto à minha família.
É isso que você quer? Então imaginem uma conversa como essa, irmãos. É claro que uma conversa como essa não acontece em 5 minutos, mas em uma situação como essa, aquele que está em dúvida, aquele que está precisando ser cuidado, auxiliado por meio da palavra, ele precisa chegar nesse questionamento. O que é que eu quero? É mais dinheiro que eu quero? Porque é isso que vai definir, por exemplo, a escolha entre um emprego diferente ou uma mudança no emprego ou de não perder, não ter o tempo mais comprometido, por exemplo. Ou na escola ainda, né, quando o preço de não sucumbir às influências daqueles que estão naquele ambiente, o preço de ser diferente das pessoas da minha idade, é o isolamento, é a chacota. Como eu posso viver para o Senhor em meio a esse ambiente, em meio a essas pressões? O que é que eu quero? Conhecer os caminhos do coração, irmãos, e reconhecer as influências neste mundo, as pressões, nos leva a fazer perguntas diferentes a nós mesmos. E nos leva a conduzir os nossos irmãos a questionamentos diferentes acerca da vida e desse mundo. Porque a questão não é o que está acontecendo. O ponto não é o sol, irmãos. A questão não é o sol. A questão não são as pressões. A questão é como nós respondemos, como nós reagimos ao que está acontecendo, às influências. O que é que sairá do tesouro do coração? É isso que importará. E é isso que precisa ser cuidado. À medida que nós progredimos nesse caminho de conhecer o coração e de reconhecer as influências, nós somos munidos do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nós somos munidos da capacitação para cuidarmos uns dos outros, e duas habilidades que nós necessitamos, que nós precisamos desenvolver também, formam o tema dessa nossa aula de hoje. Ser pessoal e orar. São duas habilidades que precisamos exercitar para que possamos continuar nesse caminho de conhecer o coração, de nos aproximarmos, conhecer o coração e então reconhecer as influências para ajudar o nosso irmão. Ser pessoal e orar. Essa é uma citação do autor do livro. Ele diz assim, iniciando esse capítulo, apontando já a necessidade de ser pessoal. Talvez nós pensemos que o verdadeiro auxílio vem por meio de novos e dramáticos insights, né, de grandes sacadas que foram dadas ali, grandes pensamentos que foram expostos, né, ou de uma maneira extraordinária. Apesar disso, na maioria das vezes, esse auxílio tende a vir das maneiras mais comuns. O auxílio vem por meio de nosso envolvimento pessoal uns com os outros, de nosso foco em Cristo e da oração. A ajuda, irmãos, muitas vezes nós achamos que não. Nós criamos um estereótipo de que a ajuda em meio ao corpo de Cristo precisa vir do pastor da igreja, precisa vir dos presbíteros da igreja, daqueles que estão no ministério da palavra. É verdade que assuntos específicos e bem mais complexos muitas vezes irão exigir isso, mas o grande ponto é que essa ajuda muitas vezes vem no formato ordinário, comum, em encontros comuns, no envolvimento comum, em meio ao corpo de Cristo, uns para com os outros, da interação comum. Nós somos pessoais porque Deus é pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal. Deus não trata na massa. Deus trata pessoalmente com o seu povo. Deus tem um povo que Ele resgatou e em meio a esse povo Ele trata pessoalmente com aqueles que Ele escolheu e que Ele resgatou. O Senhor, Ele se aproxima do seu povo, Ele convida o seu povo a falar, Ele ouve de maneira atenta e amorosa e cuida do seu povo, cuida de cada um de nós. É interessante perceber que os relatos da vida do Senhor Jesus Cristo, eles nos lembram constantemente como o Senhor e como Deus Trino, Ele é pessoal. Por favor, abram aí esses dois primeiros textos, Marcos 1, 40 a 42 e Marcos 7, 31 a 35.
Olha, passa desapercebido muitas vezes, mas a palavra talvez mais impactante desses versículos é a palavra tocou aí. Por quê? Porque os leprosos, esse leproso não deveria nem estar aí, onde ele estava. Ele devia estar do lado de fora da cidade, ele não deveria adentrar a cidade. Ele não deveria se aproximar das pessoas, ele não deveria falar com as pessoas. Ele, fazendo tudo o que ele fez, ele já tinha dado tudo o que era necessário para, de acordo com a lei, sem qualquer problema algum, prestando um serviço à sociedade, ele já tinha dado todos os motivos para ser apedrejado ali diante de todos que ele estava chegando perto, porque ele era um leproso, uma pessoa imunda, considerada imunda. Ele não poderia chegar ali. Então o Senhor se aproximou dele, conversou com ele, né, respondeu a ele, e o mais impressionante, tocou a ele. Tocou. Leprosos não eram tocados, de forma nenhuma. Mas aqui mostra esse caráter pessoal. O Senhor está muito mais do que curando aquele homem, do que se apresentando àquele homem, mas ele está se envolvendo, se relacionando pessoalmente com aquele homem que era totalmente isolado de todos, porque era leproso. Próximo texto. Marcos 7, 31 a 35. Tem toda uma descrição que encena o quão pessoal foi esse relacionamento, esse momento de interação do Senhor Jesus Cristo com esse homem. Primeiro, esse homem era um gentil, ele estava em terras gentias, por si só, é algo muito similar ao leproso. O Senhor não falaria, nem tocar, ou melhor, um judeu piedoso, de acordo com a lei, não falaria, nem se relacionaria com um gentil. Mas o Senhor, então, se aproxima daquele homem, tira ele da multidão para mostrar que ia tratar diretamente com ele. Ele encena várias questões que ele está fazendo ali. Ele olha aos céus, ele toca nele, porque ele não tem capacidade de se comunicar. Aquele homem era mudo e surdo. Não é mudo não, ele era gago, né? Ele tinha dificuldade de fala e surdo. Então ali o Senhor está se comunicando da forma como ele conseguiria entender para estabelecer esse contato pessoal. O Senhor é pessoal, Deus é pessoal, por isso devemos ser pessoais, por isso devemos fugir da impessoalidade. João 4 é o texto da mulher samaritana, é o diálogo mais longo, é a conversa mais longa registrada no Novo Testamento, entre o Senhor Jesus Cristo e uma outra pessoa. E nós já vimos esse texto aqui algumas vezes, o pastor expondo esse texto, como ele expressa o cuidado do Senhor com aquela mulher, desviando a sua rota para passar por aquela região perigosa da Samaria, onde eles não eram benquistos, conversando com aquela mulher, trazendo informações importantes para aquela mulher, de como ela poderia sair da situação que vivia, de isolamento, inclusive. E aqui o Senhor, nesse texto, mais uma vez mostra esse caráter pessoal da forma como ele relacionava-se com as pessoas e da forma como ele age ainda hoje, pessoalmente. As pressões e influências desse mundo, irmãos, consumismo, a correria, nos conduzem à impessoalidade. Isso é um hábito, é uma forma de viver muito comum em nosso tempo de correria, de busca por esse mundo. É algo que nós precisamos combater continuamente, porque por conta da correria, do consumismo, por conta dessas influências e dessa pressão que nos conduzem à impessoalidade, nós deixamos de ouvir as pessoas. Nós somos até bons em realizar tarefas. Por quê, irmãos? Porque tarefas são impessoais. Porque tarefas não exigem envolvimento. Pessoas são mais difíceis de lidar. Tem gente que diz isso, né? Tem gente que aplica isso para várias questões profissionais. Eu prefiro trabalhar assim porque trabalhar com gente é difícil demais. As tarefas são impessoais. A vida espiritual, a nossa caminhada em piedade, começa então, se formos conduzidos pelas pressões do consumismo, da correria, se nós formos conduzidos por isso, nós começamos a transformar essa caminhada de piedade em tarefas espirituais a serem cumpridas, sem refletirmos sobre isso. Então, por exemplo, tocar, servir no louvor começa a ser visto como uma tarefa a ser cumprida.
A limpeza da igreja começa a ser uma tarefa a ser cumprida. A pregação da palavra começa a ser uma tarefa a ser cumprida somente. Mas não é isso. Nós lidamos com pessoas, como o Senhor lida com pessoas. Nós precisamos ouvir aqueles que estão ao nosso redor para sermos pessoais. Nós precisamos ver as pessoas. Quando nós somos conduzidos pelas pressões da correria, nós deixamos de ver as pessoas, deixamos de perceber semblantes, deixamos de ser sensíveis às situações que aquela pessoa está passando e que sequer conseguiu ainda expor. Nós deixamos de fazer perguntas pessoais, importantes, ao invés de sermos genéricos. Nós deixamos. Tudo isso se nós formos conduzidos por essas influências. Deixamos de ouvir, deixamos de ver e deixamos de ser o que deveríamos ser, como corpo de Cristo, como o lugar de cuidado mútuo que a igreja do Senhor é. Ok, nós devemos ser pessoais. Mas como isso acontece? Como ser pessoal? O que significa ser pessoal? Precisamos refletir um pouco sobre isso também. Se nós somos pessoais, a nossa ajuda ou o nosso cuidado, pensando no tema dessa disciplina, ele também é pessoal. Ser pessoal, irmãos, é demonstrar e agir com interesse. A figura muito interessante que o autor do livro usa é que isso, ser pessoal, é uma combinação entre ser servo e ser amigo. Ser servo porque leva em consideração as necessidades do outro. Damos prioridade aos interesses do outro. Afinal, nós temos uma mentalidade de servo. E o servo é aquele que serve a outro. Então, é uma combinação de ser servo, de dar prioridade, de considerar, como Paulo descreve em Filipenses, considerar as necessidades de outro, mas também isso combinado com o ser amigo, que é usar de compaixão, que é acolher, que é desfrutar da presença do outro. É uma combinação, ser pessoal é uma combinação desses dois comportamentos, duas formas de agir, servo e amigo. Nós então nos alegramos e nos entristecemos juntos, como lemos aqui em Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós nos alegramos quando as coisas vão bem. É tão difícil isso, irmãos. Existe uma cultura de... Eu sei que na igreja do Senhor, de uma maneira geral, estou falando, acaba tendo também aquele receio de você estar, de alguma forma, inflando ali o ego do irmão, ou de alguma forma sendo alguém que, ao invés de estar encorajando, você está sendo esqueci o termo agora, bajulador, está bajulando. Existe esse receio, mas nós precisamos encontrar esse equilíbrio, esse ponto, onde nós encorajamos o nosso irmão e nós nos alegramos com o nosso irmão à medida em que nós caminhamos juntos, porque não fazer isso é viver de maneira impessoal, é viver de maneira desconectada uns dos outros. Então, olha, estou feliz por você, vamos comemorar juntos isso, é alegrar-se com os que se alegram. Talvez chorar com os que choram seja mais fácil do que alegrar-se com os que se alegram, porque existe uma batalha maior, talvez, no ego aí, no alegrar-se. Mas o alegrar-se não só quando as coisas vão bem, mas também quando bons frutos são apresentados. É outro ponto importante que nós falhamos, que é essa parte do encorajamento com os nossos irmãos. Olha, a sua transparência com as questões da sua vida, a sua forma transparente de compartilhar as suas fraquezas, as suas lutas, como você venceu algumas dessas lutas, essa sua forma transparente de conduzir a sua vida, me ensina muito sobre a graça de Deus. Olha que encorajamento. Porque, de uma maneira geral, crentes tendem a buscar esconder as suas lutas. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por medo de julgamento. Mas quando alguém, em meio a uma caminhada, em meio a uma aproximação, compartilha, olha,
Eu passei por grandes lutas, ainda passo por algumas assim, eu venci algumas assim, eu tenho lutado contra tais pecados. Quando alguém se mostra transparente dessa forma, ela nos ajuda muito, porque nós percebemos que não somos apenas nós que estamos vivendo nessa luta contínua. Vale a pena encorajar então, com algo desse tipo. Olha, a sua transparência me ensina sobre a graça. Olha, eu admiro ver a sua constância, a sua força para tratar de seus filhos. Eu não consigo da mesma forma. Eu admiro isso. Muito obrigado por sua preocupação comigo. Isso vem do cuidado. Isso é reação de um cuidado. Muito obrigado por sua preocupação comigo. Isso me faz lembrar que eu não estou só. E aqui, irmãos, eu sublinhei essa frase, essa parte dessa última frase, né, desse agradecimento em relação à preocupação, porque isso aqui não é apenas uma regra de etiqueta. O que eu estou trazendo aqui para os irmãos, conduzido pelo capítulo do nosso livro, não é uma regra de convivência, não é. Isso aqui, irmãos, é um exercício de adestramento do coração. É a gratidão por ver Deus utilizando o seu irmão para cuidar de você. É isso que está sendo expressado aqui. Ó. Muito obrigado por sua preocupação comigo. Ou seja, ele está sendo cuidado por alguém. Isso me faz lembrar que eu não estou só. Nós temos muita dificuldade, irmãos, em enxergar como Deus usa pessoas para cuidar de nós. E como temos dificuldade de enxergar, nós temos uma facilidade muito grande e uma propensão muito grande à ingratidão, a sermos ingratos à medida em que somos cuidados por irmãos nossos, por pessoas. É claro que é Deus que está conduzindo e utilizando aquele instrumento, mas isso não deixa de ser um instrumento. E esse instrumento precisa ser honrado nisso. E o honrar aqui, não estou falando de honrarias comuns como esse mundo apresenta, não somente essas honrarias, que é importante também, mas a honra de perceber, é o mínimo, de perceber, de ser grato pela instrumentalidade do irmão. Não é uma regra de etiqueta. Para sermos pessoais, nós precisamos adestrar o coração para percebermos o cuidado de Deus através dos nossos irmãos. Por quê, irmãos? Porque somente assim nós seremos esses instrumentos de cuidado de Deus para outros também. Nós vamos ver já um ponto que está enlaçado com essa frase que eu apresentei aqui para os irmãos. Isso não é uma regra de etiqueta. É um adestramento do coração. Perceber. Porque quando nós não percebemos, nós não somos gratos ao Senhor, nem ao nosso irmão, e nós não guardamos aquilo para utilizarmos para outros. É o que nós veremos já. Ainda em como ser pessoal, ainda tomando como base Romanos 12:15, nós temos também que ter compaixão, dividirmos fardos e dividirmos sofrimentos. Frases do tipo, olha, eu sinto muito o que está acontecendo. Fiquei sabendo o que está acontecendo, eu sinto muito. Olha, isso parece tão difícil, você gostaria de me contar um pouco mais para que eu possa orar melhor por você, para que eu saiba melhor como orar por você? O ponto aqui, irmãos, é que ser pessoal, fugir da impessoalidade, fugir da forma de viver desgarrada, ser pessoal é dizer algo quando você tem acesso ao que é precioso para a pessoa. Como assim? Irmãos, nós sabemos o quão difícil é abrirmos o nosso coração para alguém, compartilharmos lutas, necessidades que temos tido. É muito difícil nos abrirmos para alguém, é difícil. E quando alguém abre o coração, ela espera algo em troca, ela espera, se alguém compartilhou algo, é porque ela tem ali a esperança de que ela receberá algo em troca, alguma reação será dada. O silêncio, irmãos, é muito impessoal. Quando eu falo silêncio, não quero dizer, nós vamos ver isso aqui, que você sempre vai ter que ter uma resposta para a pessoa, que você sempre vai ter que ter uma palavra para a pessoa, mas é a inércia. É como se você ouvisse, a pessoa deu um passo gigantesco de expor o coração, de abrir-se para você, especificamente para você, e você se mantém inerte como se aquilo que foi dito não tivesse peso nenhum, não fosse importante
em nenhuma medida para você. Então, quando alguém nos dá acesso ao tesouro do coração, aquilo que está em seu coração, nós temos que responder a isso. Talvez não com palavras, naquele momento, mas certamente reagindo a isso e fazendo aquela pessoa perceber que ela não está sozinha, ela não está abandonada, que ela não abriu a porta do seu coração à toa, né? Aqui nós temos uma regra de ouro, irmãos, para esse cuidado pessoal. Essa regra de ouro, esse princípio vem de Mateus 7, versículo 12. Por favor, alguém leia Mateus 7, 12 aí. É a regra de ouro para o cuidado pessoal, para sermos pessoais em meio a esse cuidado. Então, o princípio que vem desse versículo aí, qual é? O que outras pessoas me disseram ou fizeram que me ajudou em meio a momentos que eu precisei ser cuidado. Esse é um princípio. Por que eu trouxe eu falei agora há pouco sobre a necessidade de exercitarmos e adestrarmos o nosso coração. Porque quando nós não adestramos o nosso coração para perceber que o cuidado de Deus vem por meio de pessoas, de instrumentos que são utilizados para cuidar, né, para cuidar de nós em meio a momentos difíceis, quando nós não percebemos isso, quando nós desprezamos isso, mesmo sendo cuidados, nós não vamos ter nada a dizer nesse momento. Nós não vamos ter nada a apresentar nesse momento. Por quê? Porque nós não percebemos sequer quando fomos cuidados. Nós não tivemos sensibilidade para perceber que o que aquela pessoa estava fazendo era cuidado do Senhor para nós. Ela estava ali sendo um instrumento do Senhor para nos ajudar naquele momento. A ingratidão, irmãos, a ingratidão, ela sofre absurdamente de amnésia. Toda ingratidão está conectada à amnésia. Não é desculpa não, né? A amnésia que é culpa sua, da falta de percepção, da falta de exercitar um coração grato ao Senhor pela vida daqueles que têm cuidado de você. Você usa a desculpa de dizer que não sabe o que fazer em meio a momentos como esse que nós estamos citando, de cuidado com o irmão, quando você tem à disposição aquilo que fizeram com você. Será que você nunca foi ajudado por ninguém? Será que em meio à igreja do Senhor ninguém te ajudou? É só uma desculpa. Às vezes, meus irmãos, você não vai precisar dizer nada naquele momento. Às vezes você não saberá o que dizer. Às vezes são situações complexas, difíceis. Você não sabe o que dizer. Mas o ponto é a disposição de estar ali por perto, de ser pessoal, de estar disposto a ajudar. Às vezes você vai fazer é perguntar: como eu posso te ajudar? Olha, eu não sei, realmente você me pegou de uma maneira que eu não sei o que fazer. Como eu posso te ajudar? Às vezes a ajuda vai ser um cuidado, um alívio em meio àquele momento tão difícil. Como a pessoa está passando por um momento difícil, chega em casa, sua casa está toda organizada, limpinha, expressa o cuidado daqueles que se importaram. Olha, vieram aqui e limparam a minha casa para eu me sentir bem quando chegasse em casa. Às vezes é uma quentinha que é enviada, um pedaço de pizza que é enviado, porque sabe das condições, do que está acontecendo, da situação que aquela pessoa está passando. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para pequenas demonstrações de cuidado como essa, para experimentarmos aquilo que gostaríamos que outros fizessem por nós em situações como aquela. E então, ajudarmos a outros. Você não vai ter todas as respostas, não terá. Muito dessa cultura de cuidado mútuo não é criada porque nós tendemos a achar que nós temos que ter todas as respostas, mas nós não temos que ter todas as respostas. Nós temos que ter a disposição, que é justamente a humildade que está em caixa alta. É o primeiro princípio, a primeira lição. É a disposição de nos importar, de buscar ajudar, de reconhecer a necessidade do irmão, de pedir ajuda, de perguntar. Como eu falei agora há pouco, eu não sei realmente, eu não sei. Vamos orar aqui, eu vou pensar, mas
Me diga você, teria alguma coisa que eu poderia fazer para te ajudar? Né? Existe uma variação da regra de ouro que é importantíssima de nós percebermos aqui, irmãos. Uma variação da regra de ouro. Se eu posso utilizar aquilo que outras pessoas utilizaram comigo para ajudar, eu devo perceber também aquilo que fizeram comigo que não ajudou em meio aos momentos de dificuldade. O que você já ouviu de outras pessoas ou recebeu de outras pessoas que não ajudou? Essa é a variação da regra de ouro. Por exemplo, dar conselhos a alguém passando por problemas sem ela ter pedido. É algo que não ajuda, irmãos. Muito dificilmente vai trazer alguma ajuda. Por quê? Porque os conselhos, um conselho, quando nós damos um conselho, nós estamos trazendo ali algo que nós faríamos no lugar daquela pessoa, ainda que nós não tenhamos experimentado a situação daquela pessoa. E eu vou tocar nesse ponto já já. A gente acha que já esteve naquele lugar, já experimentou aquilo ali, mas nós não experimentamos, porque toda situação, toda necessidade, toda luta, toda dificuldade é muito pessoal. Então nós tratamos como se fôssemos superiores àquela pessoa. Como se nós já tivéssemos passado por aquilo e agora estamos aqui, bem, como bons conselheiros que estão ali demonstrando o seu conhecimento. Isso raramente é pessoal, irmãos. Não é pessoal isso. Isso é... Por que não é pessoal? Porque a pessoa não se abriu para você, não gerou um caminho de contato com o coração e porque você não sabe de tudo que ela está passando. Você vai especular de acordo com a sua experiência, quando muitas vezes você nem passou de nada parecido com aquilo, mas acha que porque leu num livro ou porque pensou sobre algo, você pode trazer uma resposta, mas vai ser uma especulação e muito generalizada, muito impessoal, porque você não sabe como está aquela pessoa. Então, isso não ajuda. Dar conselhos a alguém que está passando por problemas sem que ela tenha pedido esse conselho, não vale a pena. Não ajuda. Dificilmente. Muito raro. Outra coisa, falar de uma experiência pessoal. Esse é algo muito, muito complexo também. Que geralmente nós achamos que ajuda. Nós achamos que isso vai estimular a pessoa a se abrir mais. Olha, eu passei por isso também, então a pessoa vai sentir aquela empatia e vai se abrir para você poder cuidar, né? Por exemplo, o autor ele traz aí uma pergunta, ele diz assim, como se fosse um exemplo, duas, ele diz assim: que pena que você está passando por isso, a minha mãe também teve Alzheimer, né? Minha mãe também teve essa doença. Eu sei o que você está passando. E aí vem um conselho, né? Só que a pessoa que está dando o conselho tinha, por exemplo, recursos para que a mãe pudesse ser cuidada. Então ela colocou a mãe numa clínica especializada nisso, ia visitar uma vez por semana. Quando chegava lá, passava meia hora, a mãe não lembrava daquela pessoa, depois lembrava, depois esquecia de novo, ela ia para casa e na próxima semana voltava. É dolorido? É claro que é dolorido. Ela sofreu? É claro que ela sofreu, mas não quer dizer que aquela outra pessoa que está com a mãe passando pela mesma doença vai passar da mesma forma. Pode ser que ela não tenha os recursos para colocar a mãe na clínica, e a mãe está dentro da casa dela. E lá na casa dela a mãe não é mais a mesma. A mãe agora só fala coisa de baixo calão. Ela perdeu o controle da língua. Ela despreza os netos, ela quer bater nos netos. Ela tem crises horríveis. É Alzheimer? Mas não é a mesma coisa. Então alguém que chega dizendo que, olha, eu sei o que você está passando, eu já tive isso, não vai ajudar, irmãos, porque não sabe. Não existe o sofrimento igual, não existe. Então não dá para utilizar experiências pessoais dessa forma. Quer dizer que eu nunca vou utilizar uma experiência pessoal? Claro que vai. Mas com muito cuidado, com muita atenção, principalmente sem cair na cilada, porque geralmente isso acontece, de trazer o foco da conversa para você, porque geralmente é isso que acontece quando nós damos compartilhamos uma experiência pessoal. Nós trazemos o foco daquela pessoa que nós estávamos ajudando para nós mesmos. E ficamos ali. E a pessoa fica se sentindo mais
abatida, leva mais peso para aquela pessoa, porque ela olha para você e diz, olha, que bom que você passou por isso e está aí inteirão, né? Eu estou aqui, destruído. Precisamos ter atenção a essa variação da regra de ouro, né? Uma maneira segura, irmãos, de sermos pessoais, uma maneira segura de ser pessoal é orar. E esse é o segundo ponto aqui dessa lição. A lição é seja pessoal e ore. Uma maneira segura de ser pessoal é orar pelos nossos irmãos. Orar por alguém é uma evidência de que aquela pessoa está em nosso coração, de que nós não nos esquecemos dela, de que nós nos importamos com ela. A oração, é interessante essa frase do autor, ela diz assim, ó, a oração une nosso conhecimento de outros, à medida que nós nos relacionamos com esses, à medida que nós nos aproximamos e começamos a conhecer os caminhos do coração, ela une o nosso conhecimento de outros, une o nosso amor por eles, porque sem amor você não vai orar por outros, você dificilmente ora até por você, se você não estiver exercitando-se na piedade, de orar, de buscar ao Senhor em oração, então você não vai orar por outros. E une também o nosso conhecimento de Deus e de suas promessas. É importantíssimo isso. Não oramos sem termos como referência a palavra de Deus e as promessas de Deus, porque senão nós não estabelecemos qualquer ajuda ou cuidado para o nosso irmão. Um exemplo aqui, irmãos. Exemplo de uma oração das quartas-feiras, né? Geralmente nós temos o culto na quarta, temos a mensagem, depois nos reunimos em pequenos grupos para orarmos juntos. Então, geralmente a gente conversa um pouquinho antes, né? Então, em meio à conversa antes da oração, o seu irmão que está ali com você naquele momento, ele comenta que está saindo do emprego. Por exemplo, um exemplo qualquer. Rapaz, eu estou saindo do emprego. As coisas estão ficando difíceis e vão me botar para fora. Já estou no aviso, já me deram um aviso. Ora, se ele mencionou isso em meio a essa conversa antes da oração, mesmo que ele não peça oração por isso, mas se ele mencionou isso, você já percebe que é algo que está no seu coração, é algo que está tomando ali o seu pensamento e as suas preocupações. É importante para ele aquilo naquele momento. Então você se atenta a isso. Você passa a semana orando por isso. Você, se for possível, você anota isso para que você possa continuar orando por essa situação. E então, quando é no próximo encontro, seja na próxima quarta ou no domingo já, de uma maneira mais informal, você já toma a iniciativa e já busca o seu irmão, né? Pergunta a ele, e aí, como é que está a situação lá do emprego? Alguma coisa mudou? A pessoa já percebe que você lembrou. A pessoa percebe que o que ela disse não foi jogado ao vento. Isso gera laços. Essa é uma forma pessoal de tratar aquela situação. Então ela responde, olha, não, é uma pena, eu não consegui, está difícil encontrar emprego, está muito complicado. Até agora eu estou com medo aí, o que vai acontecer? Você olha, rapaz, é uma pena. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso orar por você? Provavelmente a pessoa vai dizer, não, eu quero que você ore que eu consiga um emprego. Provavelmente é esse o pedido. Mas então, irmãos, à medida que nós nos envolvemos, fazemos mais perguntas, tentamos sondar ali o coração do nosso irmão no sentido de buscar o caminho para o coração, nós começamos a enxergar, a perceber as influências que estão tomando o coração dele ali, as pressões, e nós começamos a enxergar necessidades que ele mesmo não está vendo ali. E isso vai alimentar a forma como nós oramos, porque à medida que nós nos alimentamos da palavra de Deus, sabemos aquilo que a palavra de Deus nos coloca como referência. Lembra que na aula passada nós vimos que o nosso papel, à medida que conhecemos o coração e reconhecemos as influências, é confrontar aquilo que está no coração do nosso irmão, numa forma de ajuda, claro, com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, nesse momento, você não vai orar mais somente para que ele consiga um emprego. É claro que você pode orar por isso, mas você vai reconhecer necessidades que talvez nem ele mesmo esteja reconhecendo. Necessidade de confiança no Senhor, de dependência do Senhor, de amor à igreja do Senhor. E aí, a partir daí, em uma próxima oração, que você ora por ele e com ele, você já instrui. Por quê? Porque a sua oração vai instruir. À medida que você pede ao Senhor por ele, apresentando necessidades que nem ele mesmo estava vendo. E aí ele começa a perceber, eu não estava vendo isso. Mas agora eu percebo que essa necessidade precisa ser suprida também. Os irmãos percebem como isso está tudo conectado, né? A oração
uma oração pessoal, uma oração que se preocupa com o irmão, vai conduzir esse processo. E, naturalmente, nós iremos aprofundar o nosso relacionamento e iremos cuidar de maneira melhor do nosso irmão. Para finalizarmos, meus irmãos, alguns aspectos essenciais do cuidado. Alguns destes aqui eu peguei lá do nosso livro, outros eu coloquei para que a gente possa refletir aqui também, mas são alguns aspectos rápidos, importantes, para que a gente possa lembrar. São pontos importantes em meio a esse cuidado mútuo. Primeiro, já tocamos aqui, né? Você não precisa saber de todas as respostas. Você precisa estar preparado para isso, para não saber. Porque o envolvimento, a pessoalidade, à medida que você se torna mais pessoal com alguém, vão surgir questões complexas. Problemas que você não imaginava que existiam na vida daquela pessoa. Situações que aquela pessoa passa que você não imaginava, que você às vezes até é surpreendido, mas que você está disposto a ajudar, porque você sabe das dificuldades. Então você precisa estar preparado a não querer apresentar todas as respostas. Você pode buscar ajuda também. Você pode ajudar de uma maneira mais simples no momento, enquanto você pensa mais sobre isso. O importante é a intenção de cuidar. A humildade e o amor querem saber mais. Então você pergunta mais. A humildade, que é esse reconhecimento das necessidades do irmão como mais importantes, não se cala diante da falta de informações. Então pergunta. O amor, que é o compromisso de cuidar do irmão em meio àquelas dificuldades, não se dá por satisfeito quando não sabe como fazer. Então pergunta. Esse é um ponto importante. À medida que nós avançamos nesse cuidado, nós perguntamos mais, nós nos importamos mais, nós nos envolvemos mais. Você pergunta aquilo que ajuda, aquilo que não ajuda, você não assume a postura de que sabe tudo, de que tem todas as respostas, e por isso você pergunta. Você pensa em como orar, não faz orações impensadas e gerais, mas pensa em como orar. Você ora pelas pessoas e com as pessoas. Eu até estou citando o exemplo aqui que foi dado no slide anterior, de instruir por meio da percepção de necessidades que aquela pessoa não estava tendo, e ora com ela também. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm essa impressão, mas eu tenho tido essa impressão de que nós temos perdido um hábito, nós como Igreja do Senhor, mais uma vez, de maneira geral, temos perdido o hábito de orar com os nossos irmãos à medida que percebemos dificuldades. Era muito comum a pessoa estava, não sei se os irmãos já chegaram a ver isso, a pessoa estava em qualquer lugar, encontrava com o irmão ali em algum momento e percebia que estava tendo alguma coisa, algum problema, não só na igreja, no trabalho, seja lá o que fosse. E aí o irmão está aflito ali e você já fica sabendo de algo ali e naquele momento vai orar. Não sei se os irmãos já chegaram a ver isso aí. Eu vi muito disso da pessoa, não, pois vamos orar agora por isso. Pois vamos tirar um momentinho agora. Não precisa ser no meio da rua não, você pode ir para algum lugar mais discreto. Vamos orar por isso agora. Esse é um hábito que tem se perdido em meio ao povo de Deus, infelizmente. Precisamos lembrar que sempre existe mais ajuda disponível no corpo de Cristo, então nós buscamos mais ajuda. É claro que isso já foi falado muitas vezes aqui, irmãos, nós não podemos perder a confiança, não podemos quebrar a confiança de termos alguém que abriu o coração para que pudéssemos ajudá-lo, e então nós espalhamos o que ouvimos, contamos o que aconteceu, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos também estar preparados para buscar mais ajuda. Claro que de acordo com a autorização daquele que falou, né? Dizer, olha, eu não estou sabendo como te ajudar mais, eu cheguei no meu limite aqui, eu não sei, mas eu quero te ajudar mais. O que você acha da gente procurar tal pessoa? Eu sei que ela já passou por algo que tem um ponto de contato, que ela pode ter alguma reflexão a mais para te dar, alguma ajuda a mais. O que você acha? Né? Então nós devemos buscar mais ajuda no corpo de Cristo. E por fim, irmãos, algo importantíssimo também.
Sem comunicação não existe cuidado. E eu falo esse ponto muito aplicado para a nossa igreja. Nós já ouvimos várias vezes isso. Nós já tivemos, tanto nos grupos menores aqui né, de serviço, louvor, seja lá o que for, precisa ter comunicação. Sem comunicação, você não busca ninguém, porque você não vai buscar sem falar nada, né? sem interagir com ela. Você não conhece o coração, você não conhece a influência, você não ora de maneira pessoal. Sem comunicação, nada disso é possível. Então, nós precisamos quebrar essas barreiras que dificultam a comunicação entre nós. Seja por conta das dificuldades de interação, timidez, seja lá o que for, mas nós precisamos quebrar essas barreiras. Você jamais será um instrumento de auxílio, de cuidado para outra pessoa, se você sequer conversa com ninguém, se você sequer tem a possibilidade de ouvir alguém, e o outro lado também é verdade, de se abrir para alguém, de estabelecer uma conversa um pouco mais profunda com alguém, não vai dar. Então nós precisamos estar atentos a isso. Eu só vou pincelar isso aqui hoje, mas com a graça do Senhor nós teremos alguma outra oportunidade, em algum outro momento, para vermos isso mais uma vez de maneira mais detida nesse tema. Sem comunicação não existe cuidado, irmãos. O silêncio é algo perigosíssimo. A falta de interação é algo que gera grandes prejuízos. Então nós precisamos estar atentos a isso também, tá bom? Perguntas? Na próxima aula, então, com a graça do Senhor, nós veremos aí a lição de número 6. Estamos chegando ao fim, né, dessa curta disciplina. Lição 6, converse sobre sofrimento. Observe aí depois os tópicos. Esses 8 pontos estão geralmente relacionados com a questão da comunicação que eu falei lá agora há pouco, né? Então é isso. Vamos orar, irmãos? Senhor amado, obrigado, Pai, por Tua graça e Teu sustento, pela instrução que recebemos do Senhor, pela Tua palavra, pelo dia do Senhor. Por favor, nos ajuda, nos abençoa, fincando essa instrução em nosso coração, para que sejamos instrumentos de cuidado uns para com os outros. Nos ajuda, Senhor, fortalecendo nossos laços, nosso envolvimento de um para com os outros, para que sejamos pessoais, para que oremos de maneira mais pessoal e cuidemos de maneira mais pessoal uns dos outros. Abençoa-nos e nos ajuda ao longo desse dia. Abençoa o culto de logo mais à noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.